A graça e a paz, 21 de janeiro, uma excelente manhã de terça-feira para você, onde quer que você esteja, você, sua casa, sua família. Deus abençoe a nós todos, nos dando aí um dia de graça, de proteção e de direção da parte do Senhor. Bom, nós vamos continuar extraindo lições aqui do livro de Provérbios, hoje capítulo 21. Separei aqui pelo menos 3 lições na NVT, você já sabe, a nova versão transformadora. O verso 1 diz assim: o coração do rei é como canais de águas controladas pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. É assim o coração de uma autoridade nas mãos do Senhor. Às vezes nós achamos, que ninguém pode influenciá-la, e cá entre nós existem autoridades tão arrogantes, tão presas em si mesmas e no poder adquirido, que elas parecem intocáveis, que parecem pessoas que nunca serão influenciadas, mas a verdade é que o nosso Deus é maior. Nosso Deus é soberano e detém em sua mão, em sua autoridade, ele detém o coração de todo ser humano. E o texto diz que o nosso Deus pode sim inclinar o coração de uma autoridade como um rio, para onde ele bem entender. Importante até que nós oremos, aqui no caso o texto cita o coração do rei, porque era a autoridade da época, Mas é interessante que oremos, como diz o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai tratar disso, por todos aqueles que estão investidos de autoridade, a fim de que a gente tenha uma vida sossegada, uma vida de paz. Bom, a segunda lição está aqui na altura do verso de número 13, que diz assim: quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar por necessidade. Gente, que texto forte, hein? Nós não podemos tapar os ouvidos e fechar os olhos, para o necessitado, para o clamor do aflito, aquele que está em aperto. Nós não podemos nos desviar daquele que precisa ser ajudado. E eu não falo ser ajudado apenas espiritualmente, com oração. Muitas vezes, até Tiago trata sobre isso, dizendo que a fé sem obras ela é morta. Então, muitas vezes, não basta só a oração, nós precisamos de abençoá-lo, de pagar uma conta, de fazer alguma coisa a respeito, até financeiramente. Olha só como se conclui, eu acredito até que se completa essa ideia na altura do verso 26. O texto diz assim: algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Para mim é um texto que anda de mãos dadas com o anterior. Nós que somos de Deus e justificados por Cristo, precisamos entender que tudo que temos não deveria tocar apenas a nossa vida. E eu não me refiro apenas a doações no nível religioso, dentro de uma igreja, de ofertas, mas eu me refiro a você tocar a vida de outra pessoa, do próximo, com aquilo que você tem também. Afinal de contas, aquele que dá recebe, aquele que planta colhe. Nós conhecemos todos estes textos. E finalmente, para terminar, o último versículo do capítulo 21 é o versículo de número 31, que diz assim: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Para mim, eu mesmo que afirmar que nós podemos fazer os nossos planos, e até devemos, na minha opinião, devemos planejar e ir para a guerra e dar aí o melhor da nossa força, do nosso esforço, do nosso empenho nas batalhas que a vida nos apresentar. E nós precisamos guerrear, Todo dia. Nós não sabemos o que é que o dia de hoje, por exemplo, nos reserva, nos aguarda, mas nós vamos para cima, vamos lutar, vamos arregaçar as mangas, mas entendendo que quem nos dá a vitória não é a força do nosso braço, não é a nossa habilidade, nós não estamos apoiados no nosso próprio entendimento, é o Senhor que nos dá a vitória. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia, manhã de terça-feira. Oramos, Deus,
para que seja um dia de vitória, a despeito da necessidade de lutarmos, apesar de termos de ir para a guerra, e nela nós precisamos usar as habilidades que o Senhor nos deu, a força, a determinação, a coragem, a ousadia. Nós entendemos que ainda assim, fazendo a nossa parte, Deus é o Senhor quem nos dá a vitória. A nossa vida, o nosso amanhã, o nosso hoje continuam nas mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.